criação de novos municípios no Brasil divide opiniões. O governo vetou a proposta aprovada no Congresso com a justificativa de aumento de gastos. Para debater o tema, eu converso agora com o deputado Moreira Mendes, líder do PSD de Rondônia. Eu sou Carla Bisol e o Palavra Aberta é uma parceria entre a TV Câmara e a Rádio Câmara. Obrigada, deputado, pela presença. O senhor é um dos grandes defensores da criação dos novos municípios. Por quê? Bem, primeiro porque eu represento aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, portanto, um estado novo, um estado da Amazônia relativamente novo. A nossa história recente de estado remonta a 1982. E não se pode imaginar um estado para se desenvolver sem municípios, que é a base física do desenvolvimento, vamos assim dizer. Só para fazer uma comparação, o nosso estado é pouquinha coisa menor do que o estado de São Paulo, em termos de área territorial. O estado de São Paulo tem cerca de mais de 600 municípios, para não correr o risco de errar aqui a fração. Rondônia, que é do mesmo tamanho, tem 52. E nós temos muitos distritos que almejam a sua transformação em município. Então, esse é o papel, o principal objetivo nosso é permitir aos estados novos, principalmente, e aí eu me reporto à Amazônia toda, Rondônia, o próprio Acre, o estado do Pará tem municípios que tem distrito que fica a 1.000 quilômetros de distância da sede do município, sem estrada, sem infraestrutura. Enfim, esses estados amazônicos precisam ter um tratamento diferenciado. E quando você corta de cima para baixo, como aconteceu com o veto, é uma injustiça que se comete com os estados da Amazônia. Essa é a nossa principal luta, esse é o nosso principal objetivo. Diferentemente do Sudeste, Sul, até mesmo Nordeste, onde já há realmente um número grande de municípios. Claro, eu tenho a sensação de que é o Brasil rico impedindo o Brasil pobre de se desenvolver. Porque o desenvolvimento só vai se dar quando você efetivamente transforma esses núcleos urbanos, dá a possibilidade aos núcleos urbanos de ter essa independência administrativa. Eu vou dar um exemplo de Rondônia. E olha que nós estamos vivendo um momento lá dramático, com as enchentes no estado. O segundo maior município do estado é a capital, Porto Velho. O primeiro maior município é Guajará-Mirim, que tem quase 90% de área de preservação, e o segundo vem Porto Velho, a capital. Porto Velho seguramente tem mais de 8 distritos. Destes 8 distritos, seguramente uns 4 deles, a população é mais numerosa do que alguns municípios já criados no estado. E tem município, tem distrito que fica a 400 quilômetros, 450 quilômetros da capital. Estão isolados hoje por conta da cheia. O município não tem condição de... A capital não está dando conta de resolver o seu problema ali da cidade e dos distritos mais próximos. Agora imagine um distrito numa situação dessa, de calamidade pública, que está a 450 quilômetros da capital, o distrito que eu estou me referindo. E esse distrito tem mais habitantes, tem mais eleitores do que alguns dos municípios já criados no estado de Rondônia com base na legislação passada. Então, não é possível que se nivele, vamos dizer, que se nivele dessa questão de criação de municípios, todo mundo por baixo. A coisa não é assim. O Brasil é muito grande, é muito diverso, e os que criticam precisam entender que a nossa realidade é muito diferente da realidade de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro e vai por aí. E essa justificativa sobre o aumento de gastos, o senhor acredita que isso não é verdade? Isso não é possível? O senhor acredita que aumentariam os gastos em Rondônia? Aparentemente sim, mas se a pessoa se debruçar sobre o tema e tiver bons olhos, tem um ditado popular que diz o seguinte, eu como sou advogado lembro muito disso. Para os amigos, os benefícios da lei, para os inimigos, os rigores da lei. A lei é a mesma, tem benefícios e tem malefícios, rigores. O que acontece é essa visão muito
maniqueísta de que o assunto dos grandes estados, aquele já está resolvido. E o dos outros, ora, os outros é problema dos outros. Não é assim. Não há, eu penso que, eu vou novamente tocar aqui no exemplo destes distritos, porque são 4 distritos numa mesma região, que se criado um município, aliás, acho que é o único de Rondônia que teria condição de atender a legislação que nós aprovamos, porque é muito rígida, só seria criado um e que teria já de cara consigo mais outros 3 distritos. Este município, se fosse criado, esta região se fosse transformada em município, ela por si só, pela pujança da região, pela força econômica da região, que hoje não reflete necessariamente no aumento de arrecadação, porque a sede do município está muito longe, ela poderia, se transformada em município, esta região, o distrito de Extrema, poderia muito bem produzir, em termos de receita financeira, muito mais do que ela gasta, do que gastaria com a criação. Então, eu acho o seguinte, primeiro, a proposta é muito rígida, não se cria mais município assim no estalar de dedo, de acordo com a vontade da Assembleia Legislativa politicamente. Não, não. Há uma exigência enorme aqui, muitos requisitos que têm que ser preenchidos. Segundo, tenho convicção absoluta de que, uma vez criados esses municípios, eles, num prazo muito curto, seriam autossuficientes para gerir as suas despesas e, mais do que isso, repor aquela fatiazinha do bolo do fundo de participação dos municípios que eles levaram consigo. E por que também que não aumenta a despesa? Porque, na verdade, a despesa do município não é a União que paga. Quem paga é o fundo de participação dos municípios, ou seja, quem vai pagar são os outros municípios que já estão criados. E você vai tirar migalha deste bolo para criar um novo município. Mas eu acho que é justo. Será que a população de Rondônia, do Acre, do Pará, do Amapá, não tem o mesmo direito de se desenvolver assim como se desenvolveu São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina? Eu acho que nós temos esse direito. E isso só se faz com a criação de novos municípios. Então, simplesmente dizer que a lei vai gerar despesas é conversa mole para boi dormir. É para inviabilizar uma coisa que eu julgo ser direito nosso de quem vive na Amazônia. Deputado, o Congresso já teve uma oportunidade de fazer isso com a emenda 15, mas a lei para regulamentar isso não aconteceu. Boa pergunta. O que aconteceu, e aí os críticos têm razão, quando se promulgou a Constituição de 88, foi um festival de criação de novos municípios. Exageros. Tem municípios no Brasil hoje que têm menos de 1.000 habitantes. Isso é um absurdo. Agora, daí você generalizar para todos, não dá. O que aconteceu? Na emenda 15, aí veio o Congresso, cumpriu com o seu papel e deu um basta, botou um freio de arrumação e falou, olha, não pode mais criar municípios. Para criar novos municípios daqui para frente tem que ser de acordo com uma lei complementar. Esta emenda 15, que já incorporou a Constituição, eu não sei de cabeça, mas seguramente de uns 14 anos para trás. Nós já estamos na emenda 60 e alguma coisa, para você ter ideia. Então nós ficamos com um vazio legislativo, porque a Constituição tirou o poder de se criar municípios sem que tivesse a lei complementar aprovada. O que fizemos? Nós fomos discutindo e finalmente se aprovou a nova lei, esta lei complementar que regulou, que acabou sendo vetada pela Presidência da República. E o que foi que forçou isso aqui? O Supremo Tribunal Federal, que acabou caindo tudo no Supremo, porque isso foi uma questão muito demandada, dessa impossibilidade de se criar novos municípios. Alguns estados, vamos dizer, no bom sentido, burlaram a lei e criaram os municípios. E o assunto veio bater no Supremo. Depois de uma situação absolutamente consolidada, o Supremo não teve outra saída a não ser, em termos muito práticos, dizer o seguinte: esses municípios que foram criados serão mantidos. Daqui para frente, a regra é outra. E olha, Congresso Nacional, cumpra com o seu papel. Vocês têm que aprovar uma lei complementar para regular. Foi isso que nós fizemos. Aprovamos a lei complementar. E, infelizmente, a presidente vetou. Deputado, muito obrigada pela sua presença, pelas suas informações, que foram muito esclarecedoras para a gente aqui. Obrigada pela presença. No Palavra Aberta fica por aqui.
Nós nos vemos no nosso próximo encontro e não esqueça, qualquer informação você encontra no nosso site www.noticias.câmara.leg.br. Eu sou Carla Bisol e até um próximo encontro.